na aula de hoje, a gente vai falar sobre o tema da segurança pública no Brasil. Esse tema de redação, ele é um dos mais importantes que a gente tem um curso para fazer, porque ele é a base também de muitas discussões importantes para o Brasil. Afinal de contas, esse é considerado frequentemente um dos problemas mais preocupantes da realidade brasileira, uma das maiores preocupações dos cidadãos. Várias pesquisas mostram que os cidadãos, na maior parte do Brasil, têm como principal preocupação a questão da segurança, né? Então, particularmente nessa área, o Brasil vai muito mal, as políticas públicas são bastante inadequadas e não conseguem resolver o problema. Então, acaba ficando como um desafio a gente conseguir fazer uma boa abordagem, uma boa reflexão sobre esse assunto. Lembrando que a gente também não tem o objetivo de esgotar essa discussão, entrar em todos os aspectos, todas as nuances, que, afinal de contas, se trata de uma discussão muito complexa e que é inesgotável praticamente até hoje no Brasil, mas a gente tem o objetivo de fazer uma redação sobre esse assunto, né? Uma redação que traga um ponto de vista adequado para o tema, de acordo com o que foi pedido da discussão, e que evidencia um repertório sociocultural interessante, né? Porque o repertório sociocultural para esse assunto, ele vai ser muito útil, como a gente vai ver. Particularmente na parte das propostas de intervenção, quando a gente falar sobre as políticas públicas e uma estratégia para a gente fazer nossas propostas de intervenção, sugerindo mudanças nas políticas públicas, né? Vai ser um repertório que eu espero explorar bastante no nosso curso, que a gente chegue mais na frente, dominando esses assuntos, né? Se aparecer isso na redação, se você tiver a oportunidade de citar esse repertório que a gente vai falar hoje, com certeza vai valer muito a pena. Mas vamos lá, né? O tema fala sobre estratégias para melhorar a segurança pública no Brasil. De cara, essa abordagem já deve chamar nossa atenção por causa do destaque a esse termo, a esse conceito de segurança pública, né? A gente está fazendo uma discussão que está relacionada com a violência, com a ocorrência de crimes violentos no Brasil, a gente vai discutir isso, mas a gente vai discutir de uma forma mais ampla, né? A gente não vai se restringir só à questão da violência. A violência é um problema social, né? Talvez um dos grandes problemas sociais do Brasil. Mas, na redação, a gente está falando sobre o papel do Estado também, ao lidar com isso. Quando a gente fala de segurança pública, a gente está usando uma expressão que remete a um dos direitos sociais fundamentais. E aí isso já sugere uma certa abordagem, é uma reflexão diferenciada, né? Defender a importância dos direitos dos cidadãos, defender a importância do direito a ter um ambiente onde há segurança pública, né? Viver em um contexto em que o Estado, as forças de segurança pública garantem a paz, a tranquilidade dos cidadãos. São direitos fundamentais. Então, esse tipo de abordagem, automaticamente, já diferencia, né, de uma reflexão mais superficial sobre a violência, que se restringe a falar sobre o problema da violência, de falar só sobre os clichês que são falados sobre esse assunto normalmente, né? O tema é muito discutido pelo Brasil e tem muitas abordagens superficiais também sobre esse assunto. Por isso que a gente tem que fazer um bom estudo, né, para fazer uma boa redação e não cair nesses clichês sobre essa questão. Bom, para começar, um repertório que vale muito a pena usar, desde a introdução, é falar sobre a importância do direito à segurança pública previsto pela Constituição brasileira. É o nosso repertório clássico e a gente pode partir dele, com certeza, nesse tema como em outros também, né? Segundo a Constituição brasileira de 1988, a Constituição Cidadã, os brasileiros têm como um dos direitos primordiais, um dos direitos sociais previstos por esse texto e que devem ser defendidos pelo Estado, é o direito à segurança pública. A Constituição brasileira de 1988, ela define as condições para a própria garantia da cidadania. Ela define o que é cidadania, ela define o que é democracia. Por isso que essa referência é importante, né? Segundo a Constituição, é parte da própria existência da democracia brasileira a garantia do direito social à segurança pública. Porque tudo aquilo que está previsto na Constituição, assim como o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à moradia, né, são aspectos básicos da nossa democracia, aspectos básicos da cidadania. Por isso que é importante ressaltar que eles devem ser observados, eles devem ser preservados, defendidos pelo Estado. E, particularmente, a Constituição define que o Estado ele é responsável por
preservar a vida, preservar o patrimônio, a propriedade dos indivíduos, e ele deve agir de maneira a reforçar esses direitos básicos. Além disso, o Estado ele tem o monopólio do uso da força, que quer dizer que só o Estado brasileiro e seus representantes, por exemplo, os agentes policiais, têm legitimidade para usar a força, para usar a violência, digamos assim, de forma coercitiva, de maneira associada à preservação da lei, da paz, da ordem, né? Então, isso está previsto na Constituição brasileira e seria um bom ponto de partida para a gente fazer nossa discussão. No entanto, porém, contudo, não obstante, a gente sabe que na prática a realidade se encontra bastante distante desse ideal. O ideal previsto pela Constituição, pelos direitos sociais da Constituição de 1988, ele se encontra bastante distante da prática. Tendo em vista que, e aí a gente faz a nossa problematização. Outras referências também que a gente poderia citar, que vale a pena lembrar, né? Até com um ponto de partida da introdução. Isso se você não quiser fazer um parágrafo de argumentação sobre esse assunto, né? O Thomas Hobbes, ele tem algumas ideias muito pertinentes para a gente refletir sobre esse assunto, né? Aliás, quem disse que é dever do Estado a responsabilidade por prevenir a violência é do Estado, quem disse isso foi Thomas Hobbes, pela primeira vez. O Hobbes, ele começa com uma discussão sobre a política de forma mais ordenada, mais metódica, filosoficamente falando, e ele dá princípio a toda uma linha da filosofia política. Outros filósofos antes do Hobbes pensaram sobre a política também, não é que esse assunto não foi abordado, mas uma filosofia mais sistematicamente devotada a refletir sobre as questões do Estado começou com o Hobbes e com o Maquiavel. Então, eles são autores bem importantes da filosofia, né, da história da filosofia. E a contribuição principal do Hobbes foi a discussão dele sobre o papel do Estado na prevenção da violência. Segundo o Hobbes, o ser humano ele tende, naturalmente, a um estado de guerra de todos contra todos. Para o Hobbes, a natureza humana é assim, né? No estado de natureza, se não tiver nenhuma ordem vigente, se não tiver nenhum sistema impondo um princípio, uma lei para os seres humanos, a tendência é cada um buscar usar a força, sempre que possível, para tirar do outro a propriedade dele, para tirar a vida do outro, cobiçando talvez os recursos, a propriedade. E essa guerra de todos contra todos é um grande impedimento para a ordem social. O Hobbes diz que isso impede o progresso, né? Não seria possível o progresso da sociedade se todos ficassem constantemente em guerra uns com os outros, cobiçando as propriedades alheias. Já que o homem é o lobo do próprio homem, né? A tendência natural é essa disputa por recursos irracional e refreada que não permite o estabelecimento de nenhuma ordem superior, de nenhum senso de coletividade. Porém, segundo Hobbes, os seres humanos, para prevenir a violência, para não cair nessa guerra de todos contra todos, fazem um acordo coletivo. Lá atrás isso aconteceu, né, nas épocas primórdias, como é a reflexão dos filósofos contratualistas, né? Filósofos como o Hobbes ou Rousseau, por exemplo, eles são chamados de contratualistas porque eles fizeram esse exercício filosófico, né, de refletir sobre o passado, fazer uma digressão sobre o passado, buscando estabelecer um momento que se perdeu quando todo mundo concordou. Bom, a partir de agora não vai ter jeito, galera. A gente vai ter que organizar o Estado. Senão a gente vai entrar nessa guerra de todos contra todos e ninguém vai conseguir progredir em nada. Esse acordo coletivo, esse contrato social que foi firmado antigamente entre os homens, ele criou o Estado. E aí, segundo esse acordo, todo mundo abriu mão de uma certa parte da sua liberdade para se submeter à lei, ao Estado, ao soberano, ao monarca, né? Se tornando súditos ou se tornando cidadãos, e, com isso, usufruindo de uma certa proteção, de uma certa preservação das relações que aquele Estado forte, que aquele soberano permitia. Então, essa que é a origem do Estado, segundo essa visão de Thomas Hobbes, né? O Estado ele surge pela própria necessidade de prevenir a violência. Portanto, segundo Hobbes, né, é dever do Estado, é uma grande responsabilidade zelar pela segurança dos indivíduos e prevenir a violência, prevenir crimes contra a propriedade, contra a vida alheia, né? E dessa forma, né, é possível a ordem social, é possível as relações sociais, uma harmonia, um progresso. Muito bem. Isso foi dito no século XVI, né? O Hobbes falou sobre isso no século XVI, mas no século XX, o Max Weber, ele também
colocou uma questão muito parecida com essa, né? Porque até então era uma questão filosófica do Hobbes, um exercício de digressão filosófica, chegando a essa conclusão, mas aí os sociólogos, como por exemplo o Max Weber, eles foram lá e definiram. Então, parte da definição do Estado e do papel do Estado na sociedade é a existência de um monopólio legal do uso da força contra os indivíduos, mas sempre de forma a preservar a ordem social, sempre de forma constitucional, né? Para que esse uso da força seja legal, ele seja legítimo também. Muito bem, então essas são digressões sobre o Estado que mostram a importância da questão da violência e que é um ótimo repertório sociocultural para a gente usar na redação, né? Num parágrafo de introdução, por exemplo, fica muito bem, ou até mesmo num parágrafo de argumentação, certo? Um outro repertório que também a gente pode relacionar com isso é a partir da nossa problematização sobre essa realidade. A gente viu que o Estado tem o dever constitucional de zelar pela segurança, de combater a violência. A gente viu que é parte da própria essência, parte da própria definição do que é o Estado, prevenir a violência. Porém, no entanto, na prática, no Brasil, isso não ocorre. Tendo em vista que, né, a sociedade brasileira tem convivido com índices muito altos de violência, com grande criminalidade, questões alarmantes para o bem-estar dos cidadãos. Então, isso evidencia uma falha do Estado em cumprir com aquele objetivo primordial, com aquele dever constitucional. E aí, isso já é a nossa problematização, né? A gente já está falando de um aspecto importante, que desde a introdução é importante estar claro, né? Que, na prática, isso não acontece. Essa defesa dos cidadãos, da vida, da propriedade pelo Estado. E aí, uma abordagem possível para falar sobre isso, que vale a pena você sempre fazer no seu parágrafo de argumentação, uma referência como essa, é problematizar a falta de preocupação do Estado com o interesse dos cidadãos, com o interesse coletivo, devido à existência de um Estado patrimonialista. A falência dessas políticas do governo para combater a violência evidencia as características típicas de um Estado patrimonialista, segundo Raimundo Faoro. Já que, no Brasil, o Estado, né, é marcado pela cultura de colocar os interesses pessoais dos governantes acima dos interesses coletivos. O Estado, portanto, acaba não cumprindo com sua obrigação perante os cidadãos. O Estado acaba servindo apenas para satisfazer necessidades pessoais privadas dos seus governantes, da classe política, com seus privilégios, e, com isso, ignorando os direitos dos cidadãos. Com isso, tem um prejuízo à própria democracia, né, já que o Estado não está a serviço da população que elegeu, e, com isso, a gente percebe por que as políticas, como, por exemplo, as políticas contra a violência, as políticas de segurança pública, são tão falhas. Porque os políticos não estão nem aí, eles só estão preocupados consigo mesmos, como é típico no Estado patrimonialista. Beleza? Esse raciocínio a gente já fez, né? Em outros momentos do curso a gente já falou do Estado patrimonialista, eu não vou me aprofundar muito nessa ideia agora, para lembrar você que realmente é muito útil falar sobre isso, né? É uma forma de explicar o problema da falha das políticas públicas nesse tema, como em outros. Por isso que a gente fala disso também. Porque, assim como em outros temas, a falha das políticas públicas é um assunto que vale muito a pena citar. Aliás, nesse tema é um dos principais em que isso é importante, é pertinente, né? Criticar a falha das políticas públicas. Mas em outros temas também, com certeza, é praticamente universal a ideia de que a política falha em atender os interesses dos cidadãos. E praticamente todos os problemas sociais que caem na redação refletem esse aspecto. Mas a gente já falou mais sobre isso, não vou me aprofundar hoje. Vou falar sobre outros aspectos. Um dos aspectos que, com certeza, vale a pena a gente discutir nesse tema são os índices que mostram a violência no Brasil. Eu estou falando sobre isso como uma forma de ilustrar, de a gente compreender melhor essa realidade para fazer uma análise. Mas eu também não encorajo que você faça redação baseado em dados, estatísticas, essa parte mais informativa. Isso dá mais trabalho para fazer na redação e acaba não sendo tão bom o resultado, porque realmente, né, essa parte é expositiva, são conteúdos, informações, dados que não necessariamente, né, são mais importantes do que uma reflexão, do que uma referência de repertório sociocultural, do que uma opinião, um ponto de vista. Né? Na verdade, a parte expositiva é melhor ela ocupar menos espaço na redação do Enem. E você provavelmente não vai lembrar, né, não vai decorar esses dados, essas estatísticas para citar na hora da prova, se caso a prova não venha com essas informações. E se vier também, pode ter certeza que a maioria das pessoas vai citar só aquilo, vai falar só sobre aquilo. Então a gente quer se diferenciar, a gente não vai usar tanto. Mas se você quiser, né? E para você conhecer também, é importante saber
que o Brasil, segundo o Atlas da Violência, que é o principal estudo sobre a violência que todos os anos é feito no Brasil, pelo IBGE, né, com dados do IBGE e com um estudo demográfico para chegar nessas informações, nessas estatísticas, a gente vê que o Brasil tem mais ou menos em torno de 60 mil homicídios por ano. Nos últimos anos tem já em torno disso a taxa. Coloquei aqui, né, o Atlas da Violência 2020, com dados atualizados desde 2018, esse dado desse Atlas aqui da violência. 58 mil homicídios em 2018, uma taxa de 27,8 homicídios, de praticamente, né, 28 homicídios por 100 mil habitantes. Existe uma queda pontual naquele momento, não é um índice que está em crescimento alarmante, mas é um índice muito elevado, né? O mais preocupante é a situação estar do jeito que está, não é que ela está crescendo alarmantemente, que a violência está ficando mais grave, mais séria, né? Existe uma estabilidade nesses índices, sendo que em alguns lugares, por exemplo, no estado de São Paulo, existe uma redução bem grande dos homicídios nas últimas décadas. Mas, de uma forma geral, é um índice muito absurdo, né? É o país com o maior índice absoluto de homicídios no mundo. Nenhum outro país do mundo tem tantos homicídios quanto o Brasil. Em outro país do mundo, as pessoas morrem tanto, vítimas de violência, quanto o Brasil. Isso, se você somar países que estão em guerra, né, países que sofreram guerras civis, invasões, países que sofrem com problemas de intolerância religiosa, com terrorismo, pode juntar todos esses países e não dá a quantidade de mortes, de homicídios que tem no Brasil todos os anos. É uma coisa bem absurda. Olha esse comparativo aqui, né? 154 países somados dão 62 mil homicídios, né? Que é menos do que em 2016 o Brasil apresentou, 62 mil homicídios. É uma coisa muito alarmante mesmo, esse índice, né? Bom, isso para colocar destaque para esse problema. Por isso que esse problema é tão importante, chama tanto a nossa atenção, né? O Brasil é o país mais violento do mundo, né? De alguma forma. Embora esse dado absoluto, ele não é o melhor para refletir, assim, a presença da violência em um país, né? Porque outros países têm índices absolutos menores que o Brasil, mas uma população muito menor também. Às vezes, proporcionalmente menor do que esse índice de homicídios. Por exemplo, países como Nicarágua, Honduras, tem bem menos homicídios que o Brasil, porque não são países com uma grande população, e o Brasil tem 210 milhões de pessoas, mas se você colocar a taxa por 100 mil habitantes, você vai ver que em alguns desses lugares a violência é maior que no Brasil, em números relativos. Mas, de qualquer forma, né, o fato de o Brasil registrar tantos homicídios já é algo que mostra um aspecto profundo e estrutural preocupante da nossa sociedade, que justifica a gente olhar para esse problema com atenção. E aí, ao analisar dados do próprio Atlas da Violência, se a gente pegar as estatísticas, né, os fatos da realidade, as informações, os dados, né, coletados pelos especialistas nessa área, sem nenhuma análise filosófica, sociológica por trás, só esses índices, eles já mostram uma realidade que é mais problemática do que normalmente as pessoas assumem que é. O problema da violência parece algo muito sério, muito grande, mas ninguém quer também encarar e destrinchar o que faz parte dessa realidade, né? E aí, nos próprios dados a gente já pode perceber que existem algumas distorções. Por exemplo, olha esse dado, 75% das vítimas de homicídio em 2018 eram pessoas negras. Ou seja, de cada 4 pessoas assassinadas no Brasil, 3 eram pessoas negras. É totalmente desproporcional a distribuição demográfica dessa população no Brasil. É totalmente desproporcional, né? Então, isso mostra que existe uma seletividade nessa violência. Ela não é igual para todos os cidadãos. Para os moradores dos bairros das elites, de classes mais privilegiadas, pessoas que estão mais bem integradas à sociedade do que essas pessoas que muitas vezes têm uma vida com um valor menor perante os agentes de segurança, perante a mídia, né? E a gente vê que no Brasil, no final das contas, essa violência atinge, sobretudo, as pessoas negras. Existe uma desigualdade racial envolvida na violência. Esse dado ele é extremamente importante para a gente definir também um aspecto sobre o Brasil que a gente já vem falando, que eu acho que vale muito a pena ressaltar, que é a existência do racismo estrutural. Esse dado sozinho, ele já serve para provar que existe o racismo estrutural no Brasil, né? Então, esse é um repertório também para a gente usar na redação, racismo estrutural, é uma ótima ideia.
né? É uma referência que ajuda a gente a explicar uma série de problemáticas também. E nesse assunto eu acho bem importante, particularmente, né? A questão da violência que atinge, sobretudo, as pessoas negras no Brasil é reflexo de um racismo estrutural, segundo o filósofo Abdias do Nascimento, filósofo negro brasileiro, professor da USP, que escreveu a obra O Genocídio do Negro Brasileiro, ressaltando a existência desse racismo estrutural. O que quer dizer racismo estrutural? Quer dizer que o racismo no Brasil, ele não é algo explícito, escancarado, que é dito pelas pessoas, na opinião de cada um no dia a dia sobre as pessoas negras. Esse racismo não é que ele não existe, né? A gente também não pode dizer isso. Então, o objetivo não é dizer isso, que não existe esse racismo escancarado, esse racismo que se manifesta nas injúrias raciais, né? Na opinião intolerante de algumas pessoas. Não é que ele não exista, mas, né, ele já foi mais contido pela lei, né? Depois que foram aprovadas legislações criminalizando, né, as injúrias raciais, o preconceito, isso também ficou menos evidente. E, sobretudo, a questão é que o racismo do Brasil não está aí. O principal, né, impacto do racismo não está aí, nessa opinião das pessoas mais escancarada, mas sim em uma forma mascarada de discriminação, enraizada na sociedade e que se manifesta nos problemas sociais, nos problemas econômicos, nas questões políticas, que atinge de forma desigual as pessoas no Brasil, os grupos raciais. Então, os índices de violência, sozinhos, eles mostram que as pessoas negras são mais atingidas. Os índices de pobreza, né, os índices de fome, de carestia de vida, né, os índices econômicos, eles mostram diferenças nas condições de vida de brancos e negros. Não precisa de mais nada para dizer que existe o racismo no Brasil. Né? Esse que é o racismo estrutural, ele se manifesta nas estruturas da sociedade. Ele não é facilmente atingido por medidas imediatistas, superficiais, né? Porque ele pressupõe mudanças estruturais. Porque, afinal de contas, trata-se de um problema estrutural, é um problema que veio da própria história do Brasil, como que o Brasil lidou com as consequências da escravidão, né? Como que a escravidão foi abolida sem uma integração adequada dessa população ex-escrava no mercado de trabalho, no mercado assalariado, né? Não houve políticas para reparar a violência da escravidão. Mas as condições precárias da população negra desde a escravidão ficaram como herança para gerações seguintes, condenando gerações e gerações à perpetuação da pobreza no Brasil, né? Então, isso é o racismo estrutural. E ele se manifesta na violência. É importante considerar o papel do racismo estrutural para falar sobre a violência no Brasil. Não tem como, né, ignorar esse aspecto. A existência de políticas públicas ineficientes para lidar com toda essa realidade. Né? Esse cenário que a gente descreveu de uma intensa violência, de um racismo estrutural, de condições de não assistência à segurança pública, de uma forma geral, isso revela uma falência da atuação do Estado. Né? As políticas que são colocadas em prática para lidar com o problema da violência, elas não vêm dando certo. Como a gente pode perceber nos próprios índices, né, de violência, nos dados mostrados pelo Atlas da Violência. Né? Não está dando certo o que o Estado está fazendo. E isso se deve, essa é uma determinada visão, né, que a gente pode sugerir, isso se deve, por um lado, à falta de políticas públicas que fossem baseadas em evidências. As políticas públicas no Brasil, elas não têm como referência para sua elaboração, para sua, né, para o seu aprimoramento, bases em estudos científicos, em pesquisas, em centros especializados em produzir conhecimento, informação para a área social, para a área das políticas públicas. Nada disso está presente na política brasileira. Na verdade, a política brasileira é pautada pelos interesses privados dos governantes. Qual que é a política pública para a violência, por exemplo? É quando o político é eleito com o financiamento de uma empresa produtora de armamentos e vai utilizar como estratégia de política para a segurança pública, investir em comprar mais armamentos para a polícia. Então é assim que funciona a lógica, né? É através de jogos de interesses, de relações de interesse privado, que as políticas públicas são definidas, são constituídas. Não tem nada a ver com a eficiência dessas políticas. Porque aí alguém poderia perguntar, bom, mas será que a melhor maneira de combater a violência é comprando mais armas para a polícia? Quanto custa esse investimento? Né? E aí esse investimento que é feito comprando essas armas, esses carros para a polícia, né,
qual que é o benefício que isso vai gerar na prática, na redução dos índices de criminalidade? Alguém já estudou isso para saber se é assim mesmo? Porque muitas vezes algo que parece certo intuitivamente, na prática, vai se mostrar muito mais complexo e não vai funcionar daquela maneira que a pessoa pensou. E aí, quando a política é baseada unicamente na opinião das pessoas, na opinião dos políticos, tendência é isso não funcionar. Então, qual que é a base para que aquelas políticas sejam formuladas? Uma estratégia seria justamente criar uma mentalidade de promover políticas públicas baseadas em evidências. A exemplo do que acontece em alguns centros de pesquisa, como na USP. Na USP, dentro da Faculdade de Sociologia, existe o Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, um órgão da Faculdade de Sociologia da USP, que é dedicado a linhas de pesquisa voltadas à questão da violência no Brasil. Ela forma pesquisadores, ela cria linhas de estudo, de aprofundamento, de produção de informações, produção de evidências científicas, acadêmicas, voltadas para a questão das políticas públicas para a violência. Portanto, olha a contribuição que esses órgãos poderiam dar para o combate à violência no Brasil. Pessoas que estudam constantemente, durante décadas, a questão da violência, propondo, né, críticas ao que é feito e pensando em outras estratégias sobre o que deveria ser feito. Né? Esse é o caminho, para mim, para a gente melhorar essa questão. Né? E aí eu coloquei lá no material, no Google Classroom, vale muito a pena ler esse material, uma entrevista com o professor Sérgio Adorno, que é sociólogo, professor da USP, do Núcleo de Estudos da Violência, é o coordenador do Núcleo de Estudos da Violência. Atenção, não é parente do Theodor Adorno, o filósofo de Frankfurt, mas ele é legal também. O Sérgio Adorno, eu estou colocando aqui um resumo para você de coisas que estão ditas ali na entrevista, nesse material, que vale mais a pena você olhar com atenção, né? Até pela importância desse assunto. Mas segundo o professor Sérgio Adorno, a violência no Brasil ela é mal compreendida pelos administradores públicos. A segurança pública ela é compreendida, ela é pensada de uma maneira inadequada pelos políticos brasileiros. Bom, não precisava de PhD para chegar a essa conclusão, né? Sérgio Adorno ele é até PhD, mas não é por causa disso que ele concluiu que os políticos brasileiros não entendem esse problema. É só olhar para a realidade, para os índices que acabam, né, acontecendo de violência, para ver que ela é mal compreendida e que não está dando certo o que é feito. Segundo o professor Sérgio Adorno, o Estado ele investe demais em ações ineficazes para a questão da violência. Políticas que são baseadas unicamente em visões ideológicas sobre a realidade. Então, concepções que são muitas vezes opiniões particulares, né, o ponto de vista pessoal daqueles governantes, acabam se tornando políticas públicas sem que haja qualquer evidência de que aquilo funciona, de que aquela é a melhor estratégia, a melhor solução para aquele problema, né? E pior, existe uma negligência, né, com aquilo que é dito, que é colocado pelos centros de pesquisa, pela inteligência, né, sobre segurança pública. Acaba que, né, esses órgãos são ignorados, sendo que, pelo contrário, deveria ser feito investimento, deveria ter mais investimentos do Estado em pesquisas, em desenvolvimento de soluções, de estudos, de estratégias sobre a questão da segurança pública nas universidades. Porque, bom, o NEV, que eu falei, né, que faz um papel super importante se a gente pensar, criando bases, conhecimentos que são base para políticas públicas melhores, mas ele faz parte lá do departamento da USP que tem o orçamento mais baixo de todos. Os menores orçamentos que tem na USP, menos dinheiro para pesquisa, para fazer qualquer coisa, para os professores, para o que for, para a estrutura do prédio, é nas ciências humanas, né, na faculdade de sociologia. Sendo que eles poderiam contribuir de forma muito importante para uma questão crucial, né, com conhecimentos que poderiam modificar a resposta do Estado e a eficiência também das estratégias para prevenir a violência. Isso nos Estados Unidos, por exemplo, é muito recorrente, né? Esses centros de pesquisa criando políticas públicas baseadas em evidências. Isso está muito presente, porque já viram que vale a pena. No final, sai barato. O dinheiro que é gasto com isso, com esses estudos, ele sai barato para o governo. Porque depois são bilhões que são gastos com segurança pública de forma ineficiente. Então, né, a alternativa que a gente tem, talvez para mim a alternativa mais séria que a gente tem para falar num tema como esse, para melhorar a questão da violência no Brasil, é valorizar
as pesquisas, os estudos, os centros que produzem conhecimento, dados sobre o problema da violência, contribuindo para políticas públicas mais eficazes. Afinal de contas, segundo o professor Sérgio Adorno, né, o que ele diz sobre a ineficiência dessas políticas também tem a ver com o fato de que, no Brasil, a violência é um fenômeno extremamente complexo, ele é multifatorial, ele deve, inclusive, envolver diferentes áreas. Não dá para compreender a violência só do ponto de vista, por exemplo, dos delegados de polícia. Tem que compreender também do ponto de vista do sociólogo, né? Tem que compreender do ponto de vista da antropologia, do ponto de vista da saúde coletiva, do ponto de vista do direito, do ponto de vista da assistência social, né? Então, todos esses fatores, eles deveriam ser considerados na hora de formular políticas públicas. Isso que quer dizer ser um fenômeno multifatorial. Não admite respostas imediatas, respostas simplistas. E segundo o professor Sérgio Adorno, né, a violência ela envolve aspectos que, justamente, né, eles escapam a essas visões mais imediatistas. Porque uma visão imediatista negligencia o impacto do feminicídio, da homofobia, da cultura machista, da violência no campo, das disputas históricas por terra no Brasil, a violência do agente de Estado. Todos esses fatores, né, contribuem, cada um à sua maneira, para uma questão mais ampla e que acaba não tendo respostas satisfatórias quando o problema é mal colocado, é mal abordado. E isso poderia motivar um excelente raciocínio como uma contra-argumentação no seu texto. Né? Uma estratégia argumentativa muito interessante seria colocar, né, do ponto de vista de uma contra-argumentação, essas ideias que a gente está falando. Porque, né, a gente tenta construir nosso repertório na redação falando não só sobre conteúdos que são citações, repertório sociocultural com ideias trazidas dos pensadores, né? Isso é bem importante. A gente está vendo que isso contribui muito para a nossa reflexão, facilita muito o nosso parágrafo, o nosso trabalho de fazer parágrafos de argumentação, mas não é só isso, né? A gente também pode ter como recurso estratégias argumentativas interessantes, ou seja, maneiras diferenciadas de você colocar no seu parágrafo de argumentação o raciocínio, né? O repertório sociocultural ele vem no modelo de raciocínio que está seguindo. E aí, o que seria uma contra-argumentação? É quando a gente afirma uma ideia sobre a realidade, uma ideia problemática da qual a gente discorda, e logo em seguida a gente vai criticar essa ideia. E aí, ao criticar essa ideia, a gente vai, né, trazer uma problematização, um aspecto oposto, né, argumentos contrários àquela visão que foi citada. E com isso você traz a sua própria visão para o texto. É uma maneira de introduzir um raciocínio de maneira muito interessante, né? De maneira que reforça o seu ponto de vista. Então, acho que fica muito bom fazer esse tipo de raciocínio na argumentação, contra-argumentação. Por exemplo, no Brasil, são recorrentes, são frequentes abordagens excessivamente ideológicas sobre a solução da violência. Abordagens que levam em consideração apenas a opinião pessoal dos governantes. No entanto, porém, contudo, todavia, não obstante, essas políticas, elas não têm um embasamento em pesquisas, em evidências, e não possuem estudos que comprovem a sua eficácia. O que evidencia a falta de políticas públicas baseadas em evidências no Brasil. Um exemplo disso é a questão da redução da maioridade penal. Já vários países já fizeram, já tentaram isso, reduzir a maioridade penal para ver se ia combater o problema da violência. E aí, o que será que aconteceu? Né? Muitas pessoas defendem ideias como essa só por princípios filosóficos. Né? Eu sou a favor da redução da maioridade penal, né? Porque eu acho que é mais justo. Né? O jovem com 16 anos de idade já tem condições de saber o que está fazendo, etc. Né? Tem vários discursos ideológicos sobre isso. Mas aí, em termos de políticas públicas para combater a violência, será que isso funciona? Alguém já estudou isso? Tem. Quando vai ver, tem bastante estudo sobre isso sim, né? Nessa questão particularmente, o professor Sérgio Adorno falou que, né, nada que apareceu até agora nos estudos, nas pesquisas, indica que tenha algum benefício em reduzir a maioridade penal. Até porque isso custa energia, isso custa dinheiro, né? Reduzir a maioridade penal exigiria um custo muito grande em termos de adaptação de legislações, né, de conteúdos de todas as áreas da política, do direito, que precisam ser adaptados a essa questão, fora revisões dos processos. Isso, né, tem um custo para a sociedade. E esse custo vale a pena do ponto de vista do combate à violência? Né? Será que alguém pesquisou isso para dizer que essa é a melhor estratégia para combater? Ou quem está falando isso, quem vai lá nas eleições defende esse tipo de estratégia política para combater a violência, está só querendo se promover com uma visão ideológica?
né? Provavelmente são estratégias mais para se promover do que para realmente resolver o problema. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu estou fazendo um raciocínio por contra-argumentação. Eu estou levantando uma ideia que eu quero criticar, né? Que ela pode ser criticada e que, ao criticar essa ideia, eu estou trazendo minha visão para o texto. Olha que interessante, né? Então, isso é extremamente útil como um recurso. Você está ali fazendo seu parágrafo de argumentação, está em dúvida sobre como fazer aquele parágrafo de argumentação daquela vez? Por que você não tenta fazer isso? Usar uma contra-argumentação, aplicar naquele contexto uma contra-argumentação. Outro repertório que a gente poderia também, né, colocar ainda relacionado a isso, até com parte da contra-argumentação, se você quiser, né? Afinal de contas, no Brasil são recorrentes visões conservadoras sobre o problema da violência, visões excessivamente ideológicas, muitas vezes, propondo medidas para combater esse problema. No entanto, porém, contudo, não obstante, na prática, essas questões ligadas à violência, elas refletem aspectos mais estruturais, mais profundos da sociedade brasileira, que não admitem políticas e intervenções imediatistas. Problemas estruturais, como o racismo estrutural que está por trás da violência, né, como a desvalorização da mulher que leva ao feminicídio, que aumenta os índices de violência no Brasil, né, as questões de disputa por terra históricas que não foram resolvidas ao longo de séculos, todos esses problemas levam à questão da violência. Portanto, é extremamente irracional esperar combater esses problemas complexos, enraizados, históricos, com medidas superficiais, com soluções imediatistas, como, por exemplo, a redução da maioridade penal. Então, olha só, né? Esse aspecto estrutural, né, as questões históricas ligadas à violência, é uma boa forma de abordar o assunto também, né? Não só porque existe essa visão imediatista, mas também porque isso traz um bom repertório sociocultural para a nossa redação. A gente sabe falar sobre essas questões históricas. Ou melhor, a gente deve, sempre que possível, cada vez mais, treinar a nossa abordagem para trazer questões históricas estruturais, né? Pelo menos um parágrafo de argumentação no seu texto, é bom que ele traga um repertório histórico, um aprofundamento, né? Isso vai ser muito mais interessante para sua argumentação do que outras estratégias também de falar sobre questões mais clichês. Muito bem, então essa foi a nossa reflexão, a nossa abordagem para argumentar, para problematizar o tema, a questão das políticas públicas baseadas em evidências como uma estratégia para propostas de intervenção. Para você, daqui para frente, fazer parágrafos de argumentação baseados nessa ideia, usando como argumento, aliás, usando como repertório de proposta de intervenção, a formulação de políticas públicas baseadas em evidências. Não só nesse tema, né? Por isso que eu estou falando disso hoje, mas também esperando que você consiga trazer isso para o seu texto em outras situações também e perceber o potencial, né, dessa ideia. Potencial para mudar o Brasil também, porque eu acho que o Brasil ia ser melhor com essa questão, né? Se as políticas seguissem políticas públicas baseadas em evidências, ouvissem, né, os especialistas que produzem informação, conhecimento sobre o assunto, é algo que poderia melhorar de maneira significativa as ações do Estado em favor dos direitos dos cidadãos. E aí eu coloquei esse material, tá lá para vocês, esse relatório do INSPER, falando de políticas públicas baseadas em evidências, particularmente para a área de política de segurança pública. E aí, né, esse é um documento que destrincha as raízes históricas, as questões ideológicas relacionadas, como, por exemplo, o racismo estrutural e a desigualdade social. E, com isso, né, propõe uma abordagem mais pautada por evidências para modificar esse cenário. E como, né? Resumindo também, vale a pena você ler esse material, se aprofundar nesse assunto, ou você mesma pensar aí no que você considera que está mais próximo das evidências, dos estudos para melhorar a violência. E aqui eu trouxe algumas ideias de políticas públicas baseadas em evidências para combater o problema da violência, para garantir a segurança pública. Quem vai fazer isso? Né? Qual que é o agente dessa mudança? Acredito que um lugar de destaque poderia ser dado às universidades públicas, universidades federais, centros de pesquisa ligados a essas entidades do ensino superior. E centros de pesquisa em políticas públicas, que já existem nessas universidades muitas vezes, e que deveriam ser mais valorizados, receber mais investimentos, né, ter mais recursos para criar novas linhas de pesquisa, produzir mais informação, mais conhecimento, e também ser mais valorizados
da existência de pesquisas que melhoram a eficácia das políticas públicas. Com certeza isso é muito bom de colocar na redação do Enem, porque é uma maneira de você mostrar que você já tem consciência, antes de entrar na universidade pública, que essas entidades, essas instituições, elas têm um compromisso com a sociedade, uma responsabilidade social. A melhor coisa que você faz é mostrar como que a universidade ela pode ter a sua responsabilidade social. A gente faz isso direcionando os esforços da universidade para as melhorias da sociedade, direcionando os esforços, os recursos das universidades públicas para produzir melhorias, benefícios para os cidadãos, para o bem-estar social, para o Estado, né? Isso é extremamente importante para a democracia. E aí, no caso da violência, né? O combate à violência ele precisa ser focado na prevenção desse problema através de iniciativas que permitam aumentar a eficácia dessa prevenção. Por exemplo, trazendo a escuta dos cidadãos da comunidade, envolvendo os cidadãos da comunidade na resolução dos problemas, envolvendo representantes comunitários, né, para discutir o policiamento, para discutir a segurança pública da localidade, para criar uma mediação pacífica entre conflitos, evitando, então, que a violência acabe, né, sendo a última maneira de resolver aqueles conflitos. Problemas como os jovens infratores também, né, a comunidade tem que se responsabilizar por aqueles indivíduos e ela pode participar da reabilitação desses indivíduos, para que esses jovens não acabem entrando naquele ciclo vicioso da punição e da violência. Financiamentos, aí de uma forma mais geral, né? Financiamento a pesquisas e estudos nas universidades públicas para produzir evidências científicas sobre as abordagens do Estado. Então, são estudos que vão pesquisar, né, a eficácia daquelas políticas que já são implementadas, criticar abordagens que já são utilizadas, propor alternativas que utilizem melhor os recursos disponíveis, que aumentem, né, o resultado, que gerem mais resultados na prevenção da violência. Então, tudo isso é uma mentalidade associada às políticas públicas baseadas em evidências. Para que seja possível que as ações do Estado elas sejam mais eficazes, mais embasadas em conhecimentos científicos e não em opiniões ideológicas dos governantes, para que também exista uma maior participação da própria sociedade civil, já que, né, a participação, a escuta ativa dos membros da comunidade é uma parte ativa do enfrentamento desses problemas, de forma que seja garantida uma abordagem mais democrática desse problema. Muito bem, então é isso sobre a questão da segurança pública. Espero que você perceba a importância desse tema, né, no nosso curso, para a nossa realidade brasileira, mas também para a sua preparação para o Enem, né, é o tipo de discussão que você tem que saber fazer se cair na prova. Uma boa redação com um bom repertório. E esse repertório que a gente viu aqui hoje, ele com certeza vale muito a pena. Você treinar isso em outros contextos também, conseguir aplicar de maneira eficiente ao tema. E, sobretudo, a questão das políticas públicas baseadas em evidência, que realmente é um repertório que, se você incorporar na sua conclusão, nos seus parágrafos de proposta de intervenção, isso com certeza vai se tornar um grande diferencial.